O programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Boa tarde a todos que acompanham o Além do Crime Podcast. Gente, eu acabei de começar, fui pega de surpresa, tá ligado? Que é ao vivo. Eu tava olhando aqui o delay, tá um pouquinho, mas vamos lá. Mais um Além do Crime hoje, quinta-feira, dia 23 de novembro. E nós vamos falar de um caso realmente bem pesado que aconteceu nos anos 70 e que assombrou Manaus durante uma década. É o caso do Monstro da Colina. Mas antes, gente, é claro, eu preciso fazer as honras, né? É claro que aqui do meu lado a Penélope. Ao meu lado não, na minha frente agora, né? A Penélope Antoni, doutora, professora, advogada. Tudo bem, Penélope? Tudo bem, Bruna? Mais um caso. De hoje. Esse é mais pesado. Parece que a gente fala de um mais pesado que o outro a cada semana, né? É. E as coisas não vêm de hoje, né? Olha aí. Crime antigo. É. Vamos lá. E agora eu vou apresentar para vocês a professora, a doutora maravilhosa. Gente, essa mulher é famosa, hein? Porque só do que eu mandei aqui os convites, o pessoal, eu amo essa professora. Hoje ela dá aula lá na UBRA, a professora Maria Aparecida, doutora em Sociedade. Vou ler um pedaço do currículo dela, tá? Quem quiser depois olha o Lattes. Doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Mestre em Sociedade e Cultura da Amazônia pela UFAM também. Bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário do Norte. Enfim, ela tá nesse campo também há muitos anos, né? Ela também trabalhou dentro de presídios, né, professora? Sim. Então, bem-vinda. Eu espero que seja maravilhosa essa nossa conversa Muito e obrigada. orientar as pessoas também. Muito obrigada, muito obrigada. E agora, que é ao meu lado, a maravilhosa, pra quem não conhece, né, gente? Porque ela já é famosa também. A gente tá muito chique, gente, nesse podcast. É a maravilhosa professora e dona do Manaus de Antigamente, Gisela Braga. Bem-vinda, Gi. Obrigada, viu, por ter aceito. Eu sei que tu não aceita qualquer um. Imagina, para mim é uma honra estar aqui com vocês. A gente sempre gosta de estar participando dos eventos que falam sobre Manaus Antiga, que contam um pouco a história, principalmente dos bairros. E eu jamais poderia deixar de falar um pouco sobre o São Raimundo, que mora aqui no meu coração. Então, para mim é uma alegria e honra estar aqui com vocês. Obrigado. Gente, pra quem não sabe, o Além do Crime é o primeiro podcast True Crime da região norte, tá? Não é só do Amazonas, não. Semana passada a gente falou de um caso no Acre, hoje a gente tá falando de Manaus de antigamente. Semana que vem a gente só fala mais depois, né, Penélope? Só depois, surpresa. Então, é isso. Marquem a gente, curtam, compartilhem aí pra chegar cada vez mais em mais pessoas, tá, gente? E agora, Penélope? E agora vamos falar um pouco sobre o caso, né? Quem vai falar isso pra gente é o Ayrton Martins, nosso querido amigo. Então, Netinho, por favor. Na madrugada do dia 14 de novembro de 1976, o Wallace Barreto de Oliveira, de 19 anos, invadiu a casa de Clotilde Valentim, localizada em uma rua no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus, próximo ao estádio da Colina, e assassinou com requintes de crueldade o jovem Carlinhos, de 14 anos. Wallace morava na casa vizinha e era apaixonado por Carlinhos, que não aceitava as suas investidas. Ele aproveitou que não havia adultos na casa, pulou uma das janelas e foi até o quarto onde o menino dormia. Ele o ameaçou com uma faca e o estuprou. O levou até os fundos da casa e novamente insistiu nos assédios, mas foi novamente rejeitado. Então, enfurecido, Wallace o golpeou na nuca com uma peixeira que pegou na cozinha. Depois o estripou e decepou sua parte íntima, jogando o corpo em uma fossa atrás da casa. Mesmo sendo preso e condenado a 23 anos, o Monstro da Colina, como ficou conhecido Wallace, conseguiu fugir e sumiu do mapa desde 1986. Pois é, né, gente? Como vocês puderam acompanhar aí na narração do Ayrton e nas imagens, realmente foi um crime bárbaro em 1976 e que essa loucura, porque teve várias reviravoltas, e a gente vai comentá-las aqui para vocês, durou até 1986. Então, assim, pra gente começar, antes disso, desculpa, eu quero mandar um abraço pro Ayrton Martins, que é o nosso colega locutor lá da Rádio Cidade, que sempre apoia a gente também no podcast.
tá? Então, agora, falando aqui com a nossa querida Gisela. Gi, eu queria que você comentasse um pouco, porque eu vi nos teus vídeos lá que você fez, que também viralizou, né? Sobre o Monstro da Colina. Inclusive, foi por isso que me deu essa ideia, essa vontade de a gente tratar do assunto aqui no Além do Crime. Então, como você sabe, o Manaus antigamente, eu acho que o Manaus tinha 1.000 ou 100 mil pessoas nessa época. Eu queria que tu contasse um pouco desse contexto pra gente. Nós tínhamos ali aproximadamente uns 150 mil habitantes na cidade. O bairro São Raimundo, ele era um bairro muito popular, boêmio, né? No sentido de que a gente estava ali vivendo a década de 70, acabando de sair ali da Copa de 70, que o Brasil havia sido campeão, tricampeão. Então, São Raimundo, ele é um bairro que ele traz muito essa força do futebol amazonense. Então, era um bairro que tinha constantes campeonatos, encontros de famílias, muita festividade. Temos ali a igreja, que também trabalhava fortemente com a sua diocese, as escolas. Era um período que ainda não tínhamos a construção da ponte Fábio Lucena, porque ela vai vir somente no final da década de 80, então a gente ainda usava muito as catraias, e eu acho muito interessante porque era um bairro, né, que estava muito presente no contexto de vida social da cidade, mas que não tinha uma ligação terrestre ainda. Então, o bairro São Raimundo, ele nasce a partir dessa grande festividade voltada muito para o futebol, voltada muito para as festividades relacionadas ali às famílias. Então, as famílias se conheciam bastante, todo mundo sabia quem era filho de quem era primo de quem era pai de quem. Então, esse crime, ele choca principalmente disso, porque todo aquele clã ali, aquelas famílias se conheciam. Então, isso faz com que o crime se torne algo mais doloroso de ser encarado. E por conta dessa circunstância é que tem todo esse reboliço muito forte na cidade. E além disso, só complementando o que ela falou, que a gente falou, todo mundo realmente se conhecia. A gente postou sobre o crime, uma turma assim, meu pai, meu avô contava essa história, e realmente foi muito triste, abalou a cidade, né? E aí, eu ia perguntar agora na verdade eu vou deixar pra Penélope perguntar, que eu já ia passar, mas pode fazer a pergunta, Penélope. Professora, crime bem chocante. Se esse crime acontecesse hoje em dia, já era extremamente chocante, né? Imagina na década de 70, 80, né? Que a gente não tinha também um grande estudo sobre psicopatas. Era ali o início lá nos Estados Unidos, que se começou com essa questão das psicopatias pelo FBI, né? A gente pode caracterizá-lo como psicopata? E o que é um psicopata? Fala para nossa audiência, professora. Muito bem. Boa tarde a todos. Muito obrigada, meninas, por nos chamar. Me sinto muito honrada em estar aqui. Sim, foi um crime bem, bem chocante, em especial para a família da vítima, né? Na verdade, para o garoto que morreu, foi um choque muito grande, e para os familiares do Wellington, né? O Wellington, o rapaz, né? Carlinhos. Não, o outro. O Wallace. O Wallace Barreto de Oliveira, que é o monstro. Wallace Barreto. Então, realmente nessa época não se falava muito em psicopatia, em doenças mentais, etc., né? Então, foi um choque muito grande, evidentemente. Como você bem disse, Penélope, se acontece hoje, é mais terrível ainda. Por quê? Porque está muito nas mídias, e é tudo muito fácil de se ver, de se achar, etc., né? Mas eu gostaria, imensamente, peço até a licença de vocês, que a Organização Mundial da Saúde, ela diz assim, interessante a gente saber, gente, o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre psicopatia. Diz assim, há um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. Logo, gente, o psicopata é aquela pessoa que quebra regras e normas o tempo inteiro. O comportamento não é fácil
modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições. Tanto faz você punir quanto não, como não, eles continuam atuando da mesma forma. E quanto mais vai ficando mais velho, mais entendido, vamos dizer assim, mais difícil de se conter. Porque começa a ler, escrever, manter outras relações sociais, etc. O mundo fica maior para ele. Então, muito mais difícil a contenção. Existe uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar que descarrega a agressividade, inclusive a violência. Existe uma tendência a culpar sempre os outros, ou fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade. Ele tem a capacidade, o psicopata, Penélope, de fazer um trocadilho de palavras, de comportamentos, que o outro fica confuso. Ué, mas será que é verdade mesmo? Será que foi eu que fiz? A pessoa entra em contradição, porque eles têm uma, grosseiramente falando, né, uma lábia, né, de que é impressionante. Eles falam muito bem, são extremamente inteligentes, são articulados, e, na verdade, eles têm uma possibilidade a própria pessoa diz, mas espera aí, então eu acho que eu estou errada, eu estou pensando... eu já trabalhei com psicopatas, né, em algumas unidades prisionais de Manaus, e eles são muito manipuladores. Então, eles fazem esse trocadilho de palavras, de comportamentos, de emoções, que você, tem hora assim, que se você não tiver cuidado, você é profissional, você diz assim, coitado, mas ele é um coitado mesmo, a gente até acha que ele é um coitado, né? Então, a psicopatia é algo muito sério, não há cura, não há cura. Eu já ia falar isso. Professora, vamos fazer um alerta para os pais? Vamos, então. Como identificar que ali naquela criança tem ali um problema que tem que ser acompanhado, né? Perfeito, muito boa. Excelente pergunta. Senhores pais, é nosso dever, é nossa missão de estarmos sempre alerta. Sempre alerta. É nossa missão, né? Enquanto pais, mãe, de estar sempre alerta. Ou se eu sou cuidador de uma criança. De repente eu não sou pai e mãe biológico, eu sou avó, tio, responsável, enfim. Você que cuida de uma criança, nós temos que estar sempre alerta para algumas questões importantes. Essa criança, ela mente muito. Essa criança, ela faz e não assume. Essa criança, ela destrói tudo. Ela mata os animais e fica, por exemplo, sem nenhum remorso. Ela bate no coleguinha e diz, não vou pedir desculpas de jeito nenhum. Os pequenininhos batem o pé e diz isso, né? Então, são traços, eu não estou dizendo que a criança que faz isso vai ser um psicopata, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. Mas são traços que a gente tem que acompanhar melhor, de uma forma mais focal, e dizer assim, filho, confia na mãe, confia no pai. O que você fez? Por que você esganou o gatinho, por exemplo, né? Você gostava tanto do gatinho, o que ele te fez? Então, a gente vai acompanhando. Nada melhor do que o diálogo, a disciplina e a confiança. E o amor, né? Exatamente, o amor, né, Bruna? Exatamente. Se eu tenho... O meu filho percebe que eu tenho amor por ele, ele tem coragem de me contar as coisas. Deixa eu lhe falar sobre o caso do maníaco que a gente está falando, né? Ele pode ser um maníaco sexual. Ele tinha 19 anos, ou seja, saiu ali já da adolescência, já virando um adulto, né? E o jeito que ele matou um menino, né, com requinte de crueldade, eu queria que a senhora falasse um pouco, e ele também disse que não se arrependeu. Então, tá vendo? Todas essas características, podia discorrer um pouco, né, nesse sentido? O rapaz, né, o maníaco da colina, como o caso é conhecido, ele adentrou a casa, ele já tinha feito muitas investidas no Carlinhos.
Carlinhos sempre dizendo que não, que tinha 14 anos, adolescente, que ele não queria aquilo, etc. Então, ele foi investindo e um belo dia, que não é tão belo assim, né, modo de dizer, ele pulou a janela, os pais estavam no trabalho, a tia não estava no momento, e ele abordou o menino, né? E fez uma investida muito forte. O garoto disse que não. Então, ele deu a facada. E isso ele já estava usando drogas, né, professora? Sim, porque também os psicopatas, de um modo geral, eles são usuários, de um modo geral, eles são usuários de entorpecentes, né? De drogas, né? Para quem não sabe o que é entorpecente. De um modo geral. Então, ele, lá na descrição do crime, diz que ele era toxicomaníaco. Logo, o que é o toxicomaníaco? É a pessoa que faz o uso da droga de forma desmedida. Toda hora, todo instante, a pessoa, vamos dizer assim, ela só vive drogada, vamos dizer assim. Esse era o caso do rapaz, né, do maníaco. Assim É o como que conhecido. hoje em dia a gente chama de usuário de droga, né? Isso. Popularmente. Hoje a Isso. gente só Só chama assim. Antigamente a gente já era toxicomaníaco. Hoje em dia é mais usuário de droga mesmo, né? Isso. É aquela pessoa Mudou que só o não... termo, né? mudou o termo. Entendi. Só para as pessoas, né? E, Saberem bem. deixa eu aproveitar que a professora tá falando, né? Falar com o pessoal aqui do Facebook, gente. Nós já estamos aqui com 90 pessoas online. Obrigada, gente. Continuem e compartilhem, viu? Mas aqui muitas mensagens da professora Maria Aparecida, Leão Furtado, Aparecida sempre maravilhosa. Meu Deus, aluno. A Sônia Almeida, o alerta também gostaria que fosse feito trabalho numa escola. Olha, professores, depois a gente fala disso, né, professora? Tá certo. Segura essa informação. Aqui, que mais? Aparecida maravilhosa, Lu Alves mandou. Pessoal, boa tarde. Que bom ver minha ex-professora linda. Olha aí, ó. Boa tarde. Que legal, viu? Olha, conhecendo a Manaus de antigamente, que a gente não conhecia. Gisela maravilhosa. Pessoal, Manaus de mandem antigamente. mais perguntas Vou aí. mandando. E Sobre o compartilhem, para que cheguem mais pessoas, e mais pessoas fiquem, né, com a gente aqui online. Ainda dá tempo. Então, professora, a senhora pode responder essa pergunta da professora, da outra professora aqui, né? O que ela falou? Ela mesmo? falou do alerta para quem trabalha numa escola, os professores, sim, né? alerta Ela que já foi pras professora escolas, também. Senhores professores, senhores educadores, nós somos considerados os segundos pais, né, dos nossos alunos, porque ninguém tira o mérito dos primeiros pais. Falava pouco da grande missão que a gente ganha quando é pai e mãe, né? Mas o professor, o educador, ele deve ter, ele é convidado a ter um olhar clínico. Então, o meu aluno é muito agressivo, o meu aluno está, na hora do lanche, não interage com ninguém, o meu aluno dá sempre respostas muito ríspidas, o meu aluno não anda com ninguém. Eu vejo que na hora dos trabalhos em sala de aula, trabalho em equipe, em dupla, em trio, sei lá, que a gente sempre faz, né? Ele diz que quer fazer sempre sozinho, porque ele não gosta de gente, né? Então, cuidado, a gente tem que ter esse alerta, né? Ele fala pouco, ele está sempre olhando para baixo, ele está sempre muito zangado. É bom saber, eu não estou dizendo que ele está com esse comportamento porque é psicopata. Não disse isso, eu disse que é um alerta para nós. Por que que o nosso aluno está assim? Nós, da educação infantil e do ensino básico, os nossos alunos são muito expressivos, né? Sim. Normalmente criança pula aqui, pula ali, pergunta, etc, etc. Adolescente gosta de questionar, gosta de falar, e com ele é 880, e o aluno diz, mas por que eu tenho que ir? Não sei o que, eles são questionadores, né? Perfeito, que seja assim. Mas se a gente tem um que chama atenção, nós temos que ter esse alerta. A professora usou bem a palavra, alerta.
Alerta mesmo. Alerta com o material que eles têm na mochila, alerta como se eles faltam muito, alerta se eles querem sempre sair mais cedo. Se chegam alcoolizados. Isso, obrigada. Drogados, Isso, drogados. exatamente. Se eles estão tontos, por que estão tontos? Porque tem essa questão, né, professora? Além, claro, da psicopatia, para descobrir cedo, mas também tem a questão do abuso. Talvez eles sofram, né? Exatamente. Tem muito isso, né? Exatamente, é. Que uma delegada, quando a gente conversou numa vez, né, quando a gente recebeu a delegada Joyce, ela contou uma história Sim. justamente assim, que no final ela conseguiu entrar na escola com a polícia e a garotinha virou para ela e disse assim: eu tava só esperando vocês. Que a escola não tava nem. Ela tava cabisbaixa, Sim. ela tinha sofrido abuso do próprio pai, do próprio tio, eu não lembro agora. Sim. Então, isso é bom também alertar as pessoas quanto a isso, né? Exatamente. Às vezes a questão também, por exemplo, o aluno tira muita nota baixa. Nesses E aí- mínimos detalhes E a a gente gente, pega, né? mínimos detalhes, sabe? A letra hoje está muito boa, mas amanhã está muito ruim, porque a gente também se expressa pela letra, Uhum. né? Aquela aluna que sempre perguntava e agora ela está murchinha. Aquela aluna que não consegue sentar direito. O que está acontecendo? Então, nós também devemos estar alertas para isso. Porque se nós somos esse professor, essa professora, esse educador, né? Que os nossos alunos confiam em nós, vai acabar chegando. Vai acabar chegando. E você, professor, professora, não pode ficar de boca fechada. É nosso dever. E a gente tem que levar adiante, seja quem for, gente. E quase respondendo a pergunta de outro nosso que está aqui seguindo a gente, a Aisha. Aisha falou: Oi, Aisha. como os pais e educadores podem colaborar com os profissionais da área para apoiar crianças com tendência à psicopatia? Muito bem. Aisha, minha aluna. Beijo, Aisha. Então, nós podemos... nós temos a rede, né? Vocês entendem quando eu digo a rede? Que é exatamente os serviços de saúde que existem na saúde mental, a própria saúde mesmo, a ciência social, etc. Nós chamamos de rede. Então, nós temos que usar a rede. Nós temos lugares onde se trabalha, por exemplo, os lugares onde atende as crianças, onde atende só os idosos, etc. Então, são as redes, né? Os CAPs estão prontos para isso. Nós temos 5 na cidade. Então, eles têm profissionais brilhantes, preparados para trabalhar com essa demanda. E também, gente, quem não quiser ir para o CAPS e pode ter um tratamento, um bom psiquiatra, o fármaco. Para quem não sabe o que é fármaco, gente, é remédio. Porque ele diminui a compulsão, ele diminui a vontade da agressividade, ele diminui vontades e vontades, desejos e Professora, é desejos. importante o que a senhora está falando, porque a gente tem que quebrar o estigma de que as pessoas não podem mais ir para o psiquiatra, porque aquela coisa, aquele estigma com os psiquiatras, né? Sim, O psiquiatra, ele é um médico que trata da mente. Exatamente. E por vezes a mente, ela também entra em um desequilíbrio químico que Sim. precisa de fármaco. Com toda certeza, Né? com toda certeza. As pessoas ainda têm um pouco dessa... Sim. Nossa, você está indo para o psiquiatra, está indo para o psicólogo, você está doido. Tá doido. Gente, não é assim, né? Pior que ainda tem gente que Ainda resiste, tem né? gente que resiste. Muito, né? E o psiquiatra, ele é o amigo da mente, né? Gente, um bom tratamento com o psiquiatra muda a vida de uma pessoa radicalmente. Então, e uma boa psicoterapia, quem pode fazer psicoterapia? É o psicólogo, né? Somente psicólogo. E o psicoterapeuta, que é o psicólogo, juntamente, olha a parceria com o psiquiatra, e o sucesso é total. O sucesso é total. Por quê? Porque o psiquiatra trabalha a questão dos fármacos e nós trabalhamos o comportamento. Então, a gente junta o útil ao agradável. Então, nós trabalhamos o comportamento, que exatamente é um desvio de conduta, um desvio de comportamento do praticante, né, quando faz
esse tipo de atitude e o fármaco que entra em ação. Professora, mas teve uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, logo que a gente... foi inclusive a Penélope que falou sobre a questão da ultraviolência, né? Vamos dizer assim. Certo. Que infelizmente, a vítima foi morta, né? Certo. Eu queria que a senhora comentasse isso a respeito da... Como é que, Penélope, que é a pergunta que você fez? Da parte íntima? Da emasculação, da emasculação, isso. Certo, muito Isso bem. significa o quê, né? Muito bem. Ele, numa das porque ele matou com uma facada Na nuca. na nuca, Uhum. né? O garoto já estava praticamente morto e ele fez o estrangulamento, né? Segundo o que eu li, se não me falha a memória, e ele cortou o pênis do Carlinhos, né? E jogou o corpo numa fossa, Sim. né? Muito bem. Por quê? Não chamou atenção, né? A Penélope falou que chamou atenção, né, professora, por que cortou o pênis? Porque era o objeto de desejo dele. Como ele não pôde usar o objeto de desejo dele, ele disse, vou me desfazer. Eu me desfaço de você e desse objeto. Eu não uso, ninguém usa, e ninguém usa você também. Porque para o psicopata, não há amor, há uso. Usufruto. E isso vai bem ao encontro de como ele, digamos assim, fez, tentou ocultar, não digo nem ocultar o crime, né? Mas ele, ao final, jogou o corpo no vaso sanitário. Isso. É muito simbólico isso, É né, muito professora? simbólico, sim. Eu não uso, você não me deu, não me permitiu, não deu bola para mim, você não me quer e Eu te desprezo. eu te desprezo. Você é um excremento para mim. Eu te Que desprezo. horror, né, gente? Você é um Olha a excremento mente pra da mim. pessoa Lembra, doentia, esse né? eu me lembro o Dahmer, né? O Jeffrey Lembra, com Dahmer. certeza. Quem não assistiu tem a A série, né? no Netflix, né? Tem a série, tem Dahmer. muita coisa, gente. E o psicopata, o Dahmer vem com quase todas as características, né? Todas, Qua- praticamente, né, Ele professora? quase gabaritou, Porque né? ele não tem sentimentos, não se arrepende. Ele tem a necrofilia, ele não tem o fez a arrependimento. necrofilia. Ele- Aquele lance de fazer as pessoas virarem zumbis pra ele usufruir da forma que ele quisesse do corpo daquele rapaz que ele ficou apaixonado, né? Que não Os existe. psicopatas, meninas, sempre têm um alvo. E não foi à toa também que ele foi se esconder naquele, né, no bairro pobre, né? Lá no estado. Isso. Então eles têm sempre Todo um alvo. alvo, né? Exatamente. E Que a eles, polícia não vai procurar, né? exatamente. Eles têm um alvo, eles lidam bem com esse alvo. Por exemplo, a hora que sai, a hora que chega, o que gosta de fazer, onde vai, com quem se relaciona, o que gosta de comer, etc. Então são alvos. Inclusive, hoje em dia tem um crime para isso, né, professora? De stalker, De stalker. né? Exatamente. Cuidado. O filho que é muito obcecado por alguém que sabe onde vai, sabe, né? Isso daí também... Nessa hora que a gente tá falando do Dahmer, né, de ele escolher, por exemplo, e ele várias vezes fugiu da polícia, mas era esse gancho que eu quero falar com a Sim. Gia agora, né, em relação a essa... Porque ele acabava fugindo mesmo da polícia, várias vezes, sem querer, ele era, né, o Dahmer, né? Sem querer, né? Não era sem querer, né? Ele sabia o que onde estava pisando, né? Um cara louro, alto, de olhos azuis, né? O Dahmer. E aí, agora voltando ao Wallace, né? Porque olha aí, o Wallace, ninguém sabe se tá vivo, se tá morto, mas ele teve várias fugas, reviravoltas. Eu queria um pouco que a Gisela comentasse isso pra gente, dessas reviravoltas. É muito interessante porque o Jornal do Comércio ele exerce um papel fundamental na prisão do Wallace. Ele traz ali algumas capas sensacionalistas, né? Mas que são de extrema importância. Que ficaram como histórico pra gente também, né, amiga? Sim, inclusive a fala do Wallace falando assim, ó, matei e não me arrependo. Então essa fala choca a sociedade. A sociedade começa a cobrar. A sociedade começa a pedir para que seja feito algo. Eles também trazem uma imagem do pai do Carlinhos e o pai do Carlinhos relatando na capa do jornal que aquele criminoso havia destruído a vida da família dele, a vida do filho dele. E o Wallace, ele é capturado justamente ali. Lembra que eu falei no início? O São Raimundo, ele não possuía nenhum tipo de
trajeto terrestre. Tudo era feito através de catraia e balsa. E é justamente nessa balsa que o Wallace ele é capturado. Quando ele vai pegar a balsa para atravessar para ir para Manacapuru, aí a população consegue identificá-lo e fazer a prisão dele, né? Entregar para os próprios familiares Pra polícia, do menino que foi assassinado faz esse procedimento. Ele passa ali um período de julgamento durante 4 anos e sai o processo, né? É dado os 23 anos que ele pegou, né? De 23 anos. E aí a gente começa, a gente vai analisar a questão da penitenciária em Manaus de antigamente. Que em 1980 ele foge, né? E ele foge não para viver a vida plenamente, porque geralmente acontece aqueles casos de um criminoso fugir para um outro estado, ali ele constitui uma nova família, uma nova identidade. Não, ele vai cometer mais crime. Verdade. Ele vai cometer arrombamentos, uma série de outros crimes. E isso é de chocar, porque eu lembro que a primeira vez que nós postamos esse caso, eu não sou muito de postar casos criminosos, mas os seguidores, eles comentavam muito. Poxa, mas como que deixa sair, né? O cara já tinha sido dado como psicopata. Aí foge, e aí ninguém prende. Aí o cara continua cometendo um monte de crime, um atrás do outro. Isso é doloroso, né? A gente assistir tudo isso aí nos jornais. Foi doloroso, inclusive, para a família, né? A família da vítima entrou em contato com a gente. Isso eu queria que você falasse um pouco. Conta pra gente como é que foi esse contato então, com a não família. foi comigo, Bruna. Eles acabam falando comigo, que fico mais ali no Instagram, né? E aí, eu acho que vou soltar um áudiozinho que pode, que ela não tinha me autorizado, um áudio pequeno. Ai, meu Deus. Porque tem um detalhe, na verdade, antes disso, eu queria até que a Penélope falasse sobre o indulto que ele recebeu do presidente na época, né? Nossa. E isso, com certeza, eu, familiar também, surtar, eu ia ficar louca, porque... né? O indulto, para quem não sabe, pessoal, é um perdão, né? Então, ao final do ano, o presidente da República, ele deliberadamente, obviamente que ouvindo lá a assessoria jurídica dele, ele escolhe alguns crimes para ele indultar. E aí, isso é muito questionável, mas a gente não vai entrar nesse mérito. E disseram que ele era um bom comportamento, ele até trabalhava no tribunal. Quem tem uma pena até aqui, ali. Então, tem os critérios que o presidente da República ele pode indultar. Então, ele estava indultado, né? E andava com o indulto dele para cima e para baixo. Como se isso fosse uma espécie de habeas corpus preventivo. Então ele entendeu, professora, olha, eu tenho um indulto e aí eu posso cometer outros crimes e aí eu segurando esse papel aqui, a polícia não vai mexer comigo. Pessoal, isso não é verdade, tá? O indulto é para um crime específico e aí quando a pessoa comete outro crime, o indulto não tem nada a ver. Importante avisar isso para a sociedade, para os nossos ouvintes. Eu não consegui aqui ouvir o áudio, não sei se é a internet, mas eu vou falar mais ou menos o que ela falou, justamente esse lance que a família sempre busca pela justiça, né? Eles realmente é muito triste, a gente tem que falar novamente sobre esse caso, né? Mas é como eu expliquei para eles, é de extrema importância a gente falar para que não se repita, a gente tente evitar que isso se repita, né? Então ela só falou isso, não tem problema, e assim, que realmente a família continua em luto, não tem como, passaram quase 50 anos de crime, e a família continua em luto, e que eles, assim, que eles tenham pelo menos a justiça divina, foi assim que ela terminou, que esse cara tenha pelo menos a justiça divina, né, já que não teve aí a dos homens, né. A gente não sabe para onde ele foi, né, Gisela? Não, é interessante a gente parar para pensar nisso, de repente, porque ele passa por todo esse circuito, né? E em 85 ele volta a ser preso justamente por conta de furto, que ele já tinha um histórico, né, de crimes. E em 1900... Gisela, com licença. E sempre tendo as crianças junto, né? Sim. Ele tinha um grupinho de adolescentes. Isso. Ele conseguia manipular facilmente. Acho que por questão da droga, né? É o toma lá da cá.
ele conseguia manipular. Aquela área ali do São Raimundo, eu vou falar com muito cuidado, não sei pra ninguém se ofender, mas aquela área do São Raimundo, ele ficou muito tempo conhecido como a área ali dos bucheiros, que era a área do matadouro, né? Era onde Sim. era comercializado. E muitas crianças, nessa época, elas já trabalhavam. Crianças de 7, 8 anos, eles pegavam aquelas vísceras de boi, atravessavam de Catraia para o centro da cidade, para os bairros adjacentes, e iam trabalhar. Então, eram crianças que estavam muito ali, suscetíveis a qualquer tipo De chamado. qualquer Não é verdade. tipo de oportunidade é. eles estavam aceitando. Então Certo. você está diante de uma pessoa doente, porque o psicopata é extremamente ali calculista, calcula Sim. tudo. Manipulador, né? Manipulador. Muito Uhum. manipulador. Aí ele fala, olha, Vulnerável. aí eu já fui preso, não aconteceu nada comigo, tô É. aqui livre, maravilhoso, vivendo a Tipo vida. isso. Vem comigo. É. Sim. É. E aí os Promete, meninos né, se as sentiu coisas. ali numa situação muito E para essas crianças favorável. também era uma aventura, digamos assim, né? Eles invadiram o prédio da Secom. Imagina. Eu achei um absurdo, assim, Olha né, só pela o que é- matéria lá. A gente tem, por exemplo, um comentário aqui de um seguidor que ele fala assim, olha, eu trabalhei 2 semanas com esse rapaz, no caso o Wallace, e ele era calmo, Olha aí. de poucas palavras, e se você visse ele, você jamais acreditaria que ele tivesse cometido todos esses Tá crimes. E uma pessoa com um ar extremamente pacífico. Então, se Sim. ele abordava um jovem trabalhador, que naquela época era permitido as crianças trabalharem, facilmente ele conseguiria manipular, né? Então, Infelizmente. Ó, o Gonzaga, tô lendo aqui também, né? O Gonzaga JC, ele botou assim: é muita crueldade. Os criminosos voltam a cometerem crimes porque pra eles o crime compensa. sim. Sim. E foi E pensando aí- ali, né? É interessante a gente, para finalizar essa questão, 1986 a gente não vai ler absolutamente mais nada sobre ele em jornal nenhum. Já começa a se veicular outros assuntos, isso aí passa a ser um assunto sem muito interesse público e político também, porque a Também. gente sabe que, de certo modo, os políticos sempre usam esses temas É. para Sim. Pra se né? sobressair, né? Sim, e ele deixa de ser veiculado nos jornais, você já não vai mais encontrar nos jornais, e aí ocorre justamente isso, ele some no mundo, não É, se que a gente sabe não se se está sabe. vivo, não sabe se está morto. Se ele mudou de cidade. Se alguém souber o paradeiro, conta pra gente, né? Pois Ou no é. Manual de Antigamente ou Já no Além do pensou? Crime. A gente não sabe nem se ele foi preso em outro estado, né? Porque se a gente não Se ele sabe continua qual- cometendo crimes, Naquela né? época, se ele continuou, né? Porque naquela época os sistemas, hoje em dia a gente já ainda tem dificuldade, imagina naquela época, né? Sim, e ele tá aí aproximadamente Pois com é. 65 anos de idade. Se Ainda ele tá estiver no- vivo, Ele Novo. pode. continuar cometendo desatinos contra outros jovens. Também. É. Não, era essa parte que eu ia chegar também, a comentar isso. É possível, né, que ele tenha feito não só com o Carlinhos, ele pode ter feito com outros jovens sim. também. Sim, sim, porque eles são. Eles não há limite. O psicopata não tem limite. Se ele não tem afeto por ninguém, se ele não tem afeto por ele mesmo, se ele não tem um monte de coisa que ele não tem, gente. E quanto mais a questão do limite de morte. Então, eu prefiro matar, e matar até o último dia da minha vida. São palavras deles, né? Isso é satisfatório, Bruna, porque eles ficam muito satisfeitos. É uma satisfação pessoal. Dizem alguns autores da psiquiatria que eles ficam olhando a vítima agonizando. E, nossa, eles ficam felicíssimos, felicíssimos. Eles riem. Eles dizem até que é um gosto sexual. Tem isso também. Um gosto é. sexual, né? Ele mata por prazer, ele fica olhando, até assim. Eu trabalhei com um psicopata e ele dizia assim, eu fiquei olhando ela até morrer. E ela ficou agonizando, agonizando, agonizando. Ai, que horror, e era gente. prima dele, tia, né? E eu fiquei olhando elas morrerem. Porque há essa questão aí também, que eu não tinha dito para vocês, pessoal. Mas é a questão do gosto de ver o outro sofrer. É o poder, né? Exatamente. Que ele tem nas é mãos o ali, da poderio. vida ou da morte. Exatamente. ali. Então, por exemplo, o Carlinhos, vamos voltar rapidinho. Uhum. O Carlinhos, então ele deu a facada, arrastou para o fundo do quintal e lá ele fez
o engasgo, né, do garoto, né, e depois ele cortou o pênis. Então, naquele momento, o Carlinhos ainda estava se debatendo, até muscular mesmo, né, não tinha morrido totalmente, vamos dizer assim. E ele deve ter sentido um gosto enorme. Nós chamamos de prazer. É o prazer de ver o outro sofrendo e morrendo. Que horror. Bruna, temos novidades esse episódio? Temos O que sim. nós temos de novidade? Duas novidades. A primeira, pra gente avisar que a Editora Valer apoia a gente culturalmente. E 2 vezes por mês a gente vai ter sorteio de livros aqui da editora, né? Alguns relacionados com o tema, outros nem tanto. E aí a gente vai ter durante a semana... Mostra aí, Penélope, o livro. Primeiro esse do abuso, né, Penélope? Pra falar aí do abuso. Sobre abuso sexual, né? E o outro, na verdade, esse Canaimé eu trouxe porque ele vai ser lançado amanhã em Parintins. Quem acompanha a gente é de Parintins, Boa Vista do Ramos, ali perto, né? Pode lançamento amanhã às 17 horas no Mercado Municipal de Parintins, tá? Canaimé. E eles eu vou deixar para sortear essa semana lá no nosso Instagram. Mas como é que vai funcionar esse sorteio? Depois eu vou postar direitinho. Mas vocês vão ter que curtir a gente no Instagram, curtir o Jornal, porque o Jornal é o nosso portal aqui, né? O nosso estúdio. Curtir o Manaus de Antigamente. E ainda quero 3 nomes de amigos para marcarem lá nos comentários, tá bom? Mas isso eu vou explicar direitinho, vai estar fixado lá no nosso Instagram. Nosso Facebook. Não, a gente é sem Face, é só o Instagram. Em É breve a gente vai ter. mídias. Em breve a gente vai ter um Twitter, porque a Gi deu essa ideia, né? O Twitter, eu adoro o Twitter. Gente, eu adoro o também Twitter. Que as pessoas gostam. Hoje eu não postei, infelizmente não deu tempo de postar lá no Twitter, mas eu amo os seguidores do Twitter. Eles são muito antenados, são muito rápidos, eles adoram eles. Em breve a gente vai abrir um Twitter, mas por favor, não deixem de seguir a gente também no YouTube, né? Além do jornal, a gente tem o Além do Crime Podcast também, pra dar aquele up na galera também, pra gente conseguir os seguidores aí, né? Da região norte e assim por diante. Que mais? Aí, Bruna? Próximo caso. Não, antes do próximo caso, eu tenho que falar disso, Penélope. Não posso esquecer do workshop do Christian. Fala aí rapidinho, do Christian. Teremos um workshop, professora. Opa! Convide seus alunos, por favor. Por favor, gente. Né? Que nós temos um workshop com o professor Christian. Christian Costa, maravilhoso. Doutor em Psicologia Criminal. Isso. E ele participou da Anatomia do Crime. Anatomia do Crime, vários programas de TV. Que Netflix. são ligados a True Crime. Então, as também, inscrições estão abertas ainda, são as últimas vagas, mas é dia 9 de dezembro, ele vai estar aqui, e dia 7, se Deus quiser, ele vai estar aqui com a gente, dia 7 ou dia 8, a gente tá vendo isso aí, aqui no Além do Crime. E local? Vai ser lá perto aquela antiga SBAN de Direito, eu sempre esqueço o nome daquela Yames. Isso, é lá. Então, gente, acessem o nosso Além do Crime podcast no Instagram, que lá também tem os detalhes. Também tá fixado sobre o workshop do Christian. Vale a pena. Não perca. O cara é amazonense, mas vale horas, né? Vale horas também. Ele mora 23 anos. Por horas, Na hora, e a Ubra, período. eu esqueci de avisar que a Ubra é parceira nossa. A Ubra tá ajudando a gente bastante. Tem um grupinho lá que só são os alunos da Ubra. Opa! Então a gente espera vocês lá aí no dia 9. Tem algum valor, alguma coisa Tem assim? um valor mínimo lá, mas simbólico. Simbólico, só pra. Mas é bem baratinho, gente. Não dá mais se vocês estiverem com um grupo, melhor ainda. Já conversa com a moça lá do telefone que tem, já resolve. Legal. E aí, o que mais, Penélope? É muito recado, gente. É muito recado. E aí, a gente fala do próximo caso? Não, mas antes de falar do próximo caso, bora passar a palavra pros nossos convidados. Final, é né? a final, que não é tão final, porque nos próximos a gente vai convidar mais vezes, né? Mas passou muito rápido. Passa voando. Tão bom, Isso só que tanto recado também, mas vamos lá. Quem vai falar primeiro? Pode resumir o doutora, caso. Não, você, fique à vontade. Muito bem, então eu agradeço demais da conta, como diz lá na minha cidade, né? Agradeço demais da conta de estar aqui, pelo convite, né? De estar aqui. A gente sabe um pouquinho, né? Sobre doenças mentais, sobre a psicopatia, no caso.
Mas temos a vontade, o desejo de partilhar, né? Senhores pais, atentos aos seus filhos. Nós sabemos que nós vivemos numa era que a gente passa o dia inteiro fora. Ou a gente sai, os filhos da gente estão dormindo, a gente chega, os filhos já estão dormindo também. E nós os vemos no final de semana. Mas é sempre importante estar alerta o tempo inteiro. O seu filho fez uma pergunta X, ele está mais arredio, ele está mais tristinho, de repente ele está sendo aliciado por alguém, de repente ele está sendo bulinado na escola, de repente ele não está bem numa disciplina, de repente ele conheceu alguém que ofereceu a droga para ele, enfim. Atentos, senhores pais, é o que nós temos uns tesourinhos na nossa casa, que são os nossos filhos, então atentos, senhores professores, olhar clínico, aquele olhar apurado que a nossa missão nos chama a ter, que é o olhar apurado, o olhar clínico. Aquele aluno que nunca falava com você assim, aquele aluno que está faltando muito, ou está muito arredio, enfim. Preste atenção nessas pessoas. Eu super agradeço, espero voltar outras vezes. Por favor, com certeza. Espero voltar, Com estou à certeza. disposição. Tudo, né? E quero... pode mandar abraço? Pode, por favor, à vontade. Parece aquele pessoal que Pode vai mandar. no Silvio Santos, né? Pode mandar abraço. Aproveite, mande um abraço mesmo. Quero mandar abraço para os meus alunos, para todos os professores da UBRA, em especial a professora Elisângela, que é minha coordenadora. Em breve ela Beijão. também aqui, a Elisângela. Beijão, prof, meus alunos queridos, meus alunos do direito, Olha aí. psicologia jurídica, então um abraço para vocês também, para toda a minha família, para os meus amigos, para todos aqueles que eu quero bem, e enfim, estou à disposição. Muito, muito, muito obrigada. Vou fazer um convite também aqui para a professora Larissa Leite, não sei se a senhora conhece. Larissa, vem aqui com a gente. Ela é psicóloga. Então, em breve. Professora da UFAM. Sim. A Larissa. Então, pronto, já está convidada a Larissa. Já tá convidada. E agora a Gisela, minha querida, obrigada. Foi maravilhoso, viu, a tua participação. Gente, eu quero agradecer todo mundo que assistiu hoje com a gente esse episódio, agradecer Bruna, agradecer Penélope por essa Obrigada, oportunidade, Gisele. professora, por ter aprendido mais com a senhora professora Aparecida. É muito importante a gente fazer essas análises críticas, né, do contexto histórico de Manaus. É um crime que passou há 50 anos atrás, mas a gente precisa ter um olhar de entender o que mudou, o que avançou na questão do tratamento de saúde mental. De repente a gente poderia pensar que foi um rapaz que poderia ter tido um destino diferente, e ainda está em tempo de a gente continuar resolvendo alguns problemas de alguns jovens que infelizmente enveredam por esse caminho da criminalidade. É muito importante a gente fazer essas análises, a gente estudar, ler, entender como que era a nossa cidade, a nossa sociedade, o que mudou, o que não mudou, o que ainda continua precisando melhorar. Então, eu agradeço todos vocês. Eu deixei lá nos stories para vocês os recortes dos jornais. Então, copiem e sigam essa galera aqui, porque é muito importante a gente ter análises sobre a psicologia desses casos criminosos. Muito obrigada. Ai, que tudo, obrigada. Gente, tenho mais recados para dar, dessa vez mais rapidinho, vamos lá. Semana que vem a gente vai estrear, na verdade a gente não fazia isso antes, né, Penélope? Isso. Nós vamos ter o Casos Comentados do Além do Crime. O que é isso, Bruna? A gente vai trazer casos que não foram finalizados, que não foram julgados, porque o pessoal está pedindo muito, os nossos seguidores pedem. Então a gente vai comentar, né? A gente vai trazer... Semana que vem vai ser o caso Débora, que é um caso recente da garota grávida que foi assassinada pelo pai da criança, né? 8 meses, essas duas vidas foram perdidas ali, né? E a gente vai trazer, infelizmente, a Polícia Civil não vai mandar o delegado, mas a gente está com todos o que foi passado pela própria polícia pra gente, né, da própria assessoria da polícia.
E vamos trazer a repórter que até hoje está acompanhando o caso, que já conversou com a família, foi lá no meio do mato, que é a Edila Chaves, do Imediato. Então, todo mundo conhece a Edila, né? Ela é a rainha da comunidade. Sim. Ela vai estar aqui com a gente semana que vem. E, claro, a gente vai trazer a psicóloga Mari Reis, que já é nossa parceira de tempos, para falar sobre esse caso. É a parte 1, porque é um caso comentado. Quando finalizar o julgamento, a gente traz novamente. Aí eu vou trazer o promotor e mais um psicólogo, né, para falar do julgamento. Então a gente vai ter agora casos comentados. Outra novidade é que a gente também vai ter outros casos, mas que é fantasmas. O nome do quadro é Você Acredita em Fantasmas? Então a gente vai trazer... professora, acredita? Eu não acredito em A gente vai trazer aquelas sketchzinhas pequenininhas, com algumas histórias, algumas coisas assim. Então só para vocês já irem sabendo o que a gente está aprontando aí nos próximos dias. E por último, eu tenho que falar do livro, né? Porque eu trouxe essa calhamaça, eu tenho que falar antes de a gente ir embora. É um livro que eu tô gostando muito, não terminei de ler ainda, mas é O Índice da Maldade. O nome é Cruel, do Michael Stone e Gary Brucato, acho que é assim. Tem uma série, O Índice da Maldade. E é justamente isso, eles dão 27, acho que são 27 se eu não me engano, até onde a maldade humana é capaz de ir. Então eles, desde o início, eles falam de sadismo, falam de como é que o cara mata, assim, assado, ele é do índice 1. Aí o cara matou mais cruelmente 2, aí vai subindo até chegar no 27º, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui, eu acho que é isso. E nesse índice da maldade que o Jeffrey Dahmer, que, assim, eu diria que o caso de hoje foi um Jeffrey Dahmer amazonense, né? E antigo, né? Na década de 70, né? Ele chegou nesse índice da maldade. É padrão 22. Assassinos, torturadores, psicopatas cuja motivação não é exclusivamente sexual. Então, para encerrar, né, Penélope, como sempre, obrigada, né, por nossa parte jurídica, né? De todos os animais, o homem é o único que é cruel, é o único que inflige dor pelo prazer de fazê-lo. Mark Twain, né? Sim. Então, gente, já continue acompanhando a gente. Vão no Spotify, @Além do Crime Podcast. Me ajuda aí, pessoal do Manaus, né? Manaus antigamente. Vou postar o link do Spotify. E aí a gente também tem o YouTube e em breve o Twitter, né? Quero agradecer o jornal. O Twitter eu não vou perder nada. Então é isso, gente. Mais alguma coisa, Penélope? Por hoje, encerramos. Eu acho que é isso, é muita caso coisa. muito interessante. E aí agradeço a Gisela, agradeço a professora Maria Aparecida. Hoje eu acho que a gente aprendeu mais mais um pouquinho. E como é o nosso objetivo de ir além do crime, trouxemos bastante informação para a população. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo, gente. Então até a próxima semana, às 16 horas, ao vivo, aqui de Manaus, 17 Brasília. Então semana que vem, caso Débora. Guardo todos vocês. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.